Bom, pessoal, então continuando aqui, tive umas mudanças aqui de cenário, principalmente por conta da cadeira, troquei de cadeira, ficou um pouquinho mais alta, acabei subindo um pouquinho a câmera também, aparecendo lá em cima umas apostilas menos organizadas, mas tudo bem. Então vamos lá, para a gente entender qual é o problema central da teoria junguiana principalmente, mas isso também se aplica ao Campbell, na luz de uma perspectiva tradicionalista, a gente pode dizer que a raiz do problema está numa dificuldade desses autores, principalmente da tradição psicanalítica e depois do próprio Jung, de distinguir os níveis, o nível psíquico do nível espiritual. Se trata, enfim, de uma visão que acaba confundindo as duas coisas ou ignorando o mundo espiritual como se não existisse. E essa, na verdade, é uma longa tendência no Ocidente que remonta já de muito tempo. Tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é uma tendência que se prolonga aí por alguns séculos e que contraria uma visão mesmo cristã tradicional e que volta para os gregos, volta na verdade para todas as grandes tradições de separação do ser humano em três instâncias, a gente poderia dizer: o espírito, a alma e o corpo. E o que aconteceu foi que o espírito, a instância espiritual, a instância psíquica ou da alma, acabaram se confundindo para a gente. Tanto que a gente usa as expressões alma e espírito quase como sinônimos. E a gente não tem a noção exatamente do que se trata, e na perspectiva tradicional existe uma diferença gigantesca. Porque enquanto o espírito é o reino das coisas objetivas, das coisas puras, tá? Das coisas que não se maculam pela experiência, a gente poderia dizer, tá? Das coisas que vêm diretamente de Deus, o reino psíquico é o reino da subjetividade, tá? Dos anseios pessoais, da busca muitas vezes egoísta por conquistas, realizações, etc. E por que isso é tão importante? Tá? Porque no simbolismo, quando a gente se depara com imagens de pureza absoluta, como por exemplo a imagem de uma joia, que existem contos de fadas, né, que falam em joias perdidas que de repente são achadas, ou em joias que são colocadas embaixo de colchões e só uma princesa com enorme sensibilidade consegue percebê-la. Nos relatos evangélicos, né, Jesus Cristo chega a falar em tesouro que uma vez encontrado a gente deve vender tudo que a gente tem porque só aquele tesouro basta, etc. Tudo isso se refere ao mundo espiritual e não ao mundo psíquico. E quando a confusão acontece, em última análise, o caminho em direção a Deus fica obstado de forma dramática. Na visão tradicionalista, isso aconteceu até na linguagem. Tá? As palavras, os termos com os quais a gente se referia ao mundo espiritual perderam o seu significado, começaram a adquirir outro tipo de significado. Obviamente, o primeiro exemplo disso é o próprio termo espírito, e que acabou muito confundindo com a alma, com alguma coisa. Quando a gente fala nossa vida espiritual, normalmente a gente se refere simplesmente à nossa vida interior, nossos interesses intelectuais, né, nossas imaginações, alguma coisa um pouco nesse sentido. Tá? Isso se aplica, a gente pode pensar em inúmeros exemplos similares do emprego desse termo espírito. Até quando a gente lê os tradicionalistas um pouco mais raiz, assim como René Guénon, por exemplo, ele vai criticar inclusive o uso do termo espírito pelo espiritismo, né? Como referente a entidades que para ele não são propriamente espirituais, mas são psíquicas. Tá? Isso é mais uma manifestação desse erro de acepção, ou dessa mudança do significado do termo. Existem muitos outros termos. Um outro termo em que isso acontece de forma muito clara é o termo intelecto. Tá? Aqui para os medievais, se a gente pega o mestre Eckhart, por exemplo, e mesmo antes, a gente vai perceber que esse termo intelecto se referia a uma capacidade, uma
vamos dizer, uma função do ser humano capaz de apreensão direta de verdades espirituais, superiores, objetivas, eternas, universais. E a gente sabe que intelecto passou a significar hoje para a gente simplesmente a capacidade racional, uma pessoa muito intelectual, uma pessoa de muito estudo, né, de muito estudo racional, de muita capacidade cognitiva, alguma coisa nesse sentido. Outra palavra, né, muito parecida, assim, o mesmo movimento, é a palavra teoria. A palavra teoria, ela tinha originalmente, em toda a mística cristã, na verdade, ela aparece como, não exatamente oposta, mas complementar ao termo praxis. Agora o sentido não tem nada a ver com o que Feuerbach e Marx depois diriam, né? Na verdade, o sentido de teoria tem a ver com contemplação, tá? É muito próximo ao termo intelecto. A imagem de teoria nos relatos evangélicos é a imagem de Maria, a irmã de Marta, que simplesmente se coloca aos pés de Jesus Cristo para adorá-lo, tá? Então isso é a teoria nesse sentido original. Então, de novo, é aquela ideia de contemplação direta de verdades superiores. E a gente sabe muito bem que teoria hoje em dia significa o que é uma hipótese científica que deve ser comprovada pelos experimentos, etc. Alguma coisa que tem a ver, de novo, com as coisas racionais, com as coisas científicas, com as coisas que não estão no nível espiritual, mas estão no nível meramente humano. Isso acontece diversas vezes. Uma enorme crítica que é feita ao Jung é a crítica relativa ao psicologismo. E psicologismo significa justamente isso, que ele reduz as verdades superiores ao âmbito puramente psíquico. E eu vou deixar para vocês aqui um texto que eu mesmo escrevi sobre isso, que foi publicado na página do Jonathan Pageau. Ele tem um blog, o Jonathan Pageau tem um canal no YouTube que eu recomendo vivamente sobre simbolismo. Ele tem também um blog, né, uma página na internet em que ele publica os vídeos e também publica artigos. Não tantos, não são muitos artigos, não. Tem lá publicado sobre 50 artigos, assim, não passa muito disso, não. E um desses artigos foi meu, eu enviei para eles há algum tempo atrás. Eles publicaram falando justamente dessa questão, né, de o simbolismo em Jung. E qual é a diferença do simbolismo a partir do Jung para o simbolismo a partir de uma perspectiva tradicional cristã. E eu trouxe alguns elementos da obra junguiana que talvez interessem aqui a vocês, principalmente da obra dele Resposta a Jó, que o próprio Jung diz que é a principal... Não a principal, o próprio Jung diz que se ele fosse revisitar as obras dele, ele disse isso no final da vida, se ele fosse revisitar as obras dele, provavelmente ele teria modificado todas elas, com exceção dessa. Então ele entende que Resposta a Jó é uma obra que chega perto da perfeição. E é uma obra bonita, de fato tem trechos ali que são bonitos, eu já falei disso anteriormente. Jung tem uma capacidade muito grande de interpretar símbolos. Ele tem um livro sobre a simbologia da missa, que lança a luz sobre o ritual litúrgico mesmo, de forma muito mais clara do que inúmeros teólogos católicos, etc. E em Resposta a Jó também, ele traz passagens muito bonitas, muito significativas e tal. Agora, a tese central desse livro, em que depois essa tese é ecoada em outros momentos da obra junguiana também, mas acho que a versão mais bem acabada está realmente em Resposta a Jó, é a seguinte, que Deus, ele diz assim, que Deus é um fenômeno psíquico que precisa do ser humano para tomar consciência de si mesmo, tá? Deus é essencialmente é o próprio inconsciente coletivo, em última análise, que é uma grande... A gente pode pensar isso mesmo, né? Como uma grande massa, ainda sem forma, ainda inconsciente, ainda monstruosa, e que revela sua monstruosidade no Antigo Testamento, tá? Para o Jung é isso que acontece, e que precisa da humanidade para evoluir, até moralmente, e tomar consciência de si mesmo. E a jornada de Deus, a própria existência da humanidade, ela só se justifica na perspectiva de Deus, porque é por meio da humanidade que Deus evolui e, em última análise, se torna mais e mais consciente. Tá? Essa é a imagem do Jung. Ele rebate,
tá? Essas acusações de psicologismo que realmente eram feitas já na época dele, ele diz, olha, a questão não é que eu faço psicologismo, que eu reduzo as realidades espirituais ao plano psíquico. A questão é, eu me interesso pelo plano psíquico e não pelo plano espiritual. Então essa é uma forma dele tentar sair. Agora, seja como for, o fato é que a partir do momento em que ele se apropria de uma série de símbolos religiosos e introduz esses símbolos religiosos dentro dessa cosmovisão que ele tem, de que Deus é o próprio inconsciente coletivo, que é algo um tanto monstruoso, um tanto sem forma, que vai pela humanidade tomando consciência de si mesmo, e esse a gente pode dizer que é o pano de fundo de toda a sua teoria, obviamente os símbolos vão servir a um outro propósito que não o de elevação espiritual. É aí, por exemplo, que a gente entende um pouco melhor por que o Jung acha que o processo terapêutico em si é capaz de levar à individuação, porque para ele o processo terapêutico de linha junguiana, a partir das metodologias junguianas, é o que em última análise vai levar um homem a um maior conhecimento de si e por consequência a um acréscimo da própria consciência, e é aí que está para ele o objetivo da própria vida. O que, percebam, é uma hipótese evolucionista em última análise, é uma hipótese segundo a qual o ser humano deve crescer, e nesse crescimento do ser humano, Deus vai crescendo junto. E essa grande evolução vai chegar à apoteose, que é a individuação humana, e num plano maior, essa, se a gente poderia dizer assim, individuação do próprio Deus, tá? O inconsciente coletivo se tornando consciente de si mesmo. Tá? Essa é a hipótese junguiana exposta aqui em termos mais brutos. Tá? Essa é a cosmovisão junguiana que chega a isso. E quando a gente entende, tá? Isso assim, percebam que isso tem a ver com modificação, com evolução, com processo, tá? Que é propriamente psíquico. Isso é característica do âmbito do psíquico, que é o âmbito das modificações constantes, assim como o âmbito corporal, obviamente, também é o âmbito, o local das transformações, mas no âmbito psíquico isso é ainda mais rápido, tá? As transformações são ainda mais ligeiras, as coisas são ainda mais fluidas. E o mundo espiritual é absolutamente diferente, porque o mundo espiritual é o mundo da objetividade, da estabilidade, das coisas universais, das coisas como são. Tá? Então, numa perspectiva cristã, por exemplo, se a gente pensa em São Máximo Confessor, ele vai tratar da ideia do logos e dos logoi. Por que eu estou falando isso? Pode parecer que eu estou viajando um pouco, mas vocês vão entender. O logos é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Jesus Cristo. Os logoi, para São Máximo, são manifestações concretas da segunda pessoa da Trindade, ou seja, do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus, nas coisas reais do mundo. Então ele vai dizer que existe um logos pessoal, entre aspas, de uma virtude, por exemplo, como a caridade, tá? Como a temperança, como a paciência. Existe um logos pessoal aí dessas coisas, tá? Dessas realidades, assim como existem logos pessoais de cada um de nós. Esses logos pessoais de cada um de nós, esses logoi pessoais, logoi é o plural de logos, tá? Esses logoi pessoais de cada um de nós são, para o São Máximo, as imagens primordiais que Deus sonhou para cada um de nós no plano da eternidade, ou seja, no plano do Espírito. E essa imagem primordial, que é em última análise aquilo que a gente deve se tornar, está inscrita nos nossos corações. E a gente deve percebê-la, e uma vez que a gente percebe, a gente caminha para realizá-la. Ou seja, não se trata, como Jung sugere, de uma evolução em direção a algo que a gente mesmo vai construindo e vai se tornando mais íntegro e mais individual, nesse sentido de individuação, em direção a um fim que a gente não sabe qual é. Para São Máximo e para todas as tradições autênticas, o fim ele é paradoxalmente estabelecido desde o princípio. Tá? Aquilo que a gente deve tornar-se é, em última análise, aquilo que a gente já é desde o princípio, porque é aquilo
que Deus sonhou para nós antes da própria criação das coisas. Isso é o espírito, tá? Então, voltando àquelas imagens. Quando existe uma referência nas mitologias, etc., a um tesouro, a uma joia preciosa, a uma grande realização que torna as pessoas felizes para sempre, a uma grande conquista que tem ares de algo místico mesmo, tá? E quando isso aparece como essa grande realização, numa perspectiva espiritual, essa grande realização é, em última análise, a conformidade da criatura à imagem primordial sonhada por Deus para aquela criatura. E se a gente expandir isso para o plano da humanidade, o paraíso, a Nova Jerusalém, o destino final da humanidade vai dizer São Máximo, a reintegração de todas as coisas em Cristo, o que significa a perfeita conformação da humanidade em seu todo à imagem primordial sonhada por Deus para a humanidade. Imagem essa que foi desfigurada a partir da queda, mas que o nosso objetivo é retomar. E percebam, de novo, não se trata de construir algo de forma evolutiva a partir das nossas próprias capacidades, mas sim de trilhar um caminho em direção ao fim que já está estabelecido desde o princípio, porque esse fim é eterno e é universal. Acho que vocês conseguem perceber aqui a diferença enorme que existe em relação... ou melhor, a diferença enorme que existe entre a cosmovisão junguiana e a cosmovisão tradicional. Repito o que eu falei no vídeo anterior. Isso não significa que a leitura dos símbolos, tal como feita pelo Jung, pelos junguianos, não tenha valor. Pelo contrário, tem e muito. Só que a gente deve se precaver contra esse erro. Tem mais um erro. E esse outro erro, esse primeiro erro também aparece em Campbell, esse primeiro, sobre o qual eu tratei, mas ele é mais propriamente junguiano. O Campbell ele tem uma abordagem mais respeitadora, eu diria, das religiões. E até nos textos fica um pouco mais claro que ele respeita esse plano espiritual. Agora, o outro erro do Jung, esse sim, o Campbell cai e repercute, enfim, ao seu modo, de forma muito explícita, assim, que é a armadilha de escorregar quando se lida com as dualidades da vida. Acho que vocês já perceberam, já falei disso algumas vezes, a imagem das dualidades aparece muito em Campbell, em Jung, na alquimia, né? A alquimia coloca essas dualidades entre os próprios elementos e a dualidade fundamental entre o chumbo e o ouro, entre o homem decaído, a gente poderia dizer, e o homem redimido, etc. E de fato, as dualidades permeiam a existência concreta, tá? Não é à toa que o fruto que marca, a gente poderia dizer, o início dessa jornada humana decaída sobre a Terra é o fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, uma árvore das dualidades. Agora, antes mesmo de que o homem, do momento em que o homem e a mulher, Adão e Eva, provam desse fruto, já existiam outras dualidades. Então existe, por exemplo, uma dualidade fundamental entre o criado e o incriado. Ou seja, Deus e a Trindade, né? Isso é fundamentalmente o âmbito incriado da existência, ou seja, aquilo que existe por si mesmo, que não depende de nenhuma criação para vir à existência, e tudo aquilo que é criado, ou seja, não só nós, né, como criaturas humanas, mas todas as criaturas animais, todas as criaturas angélicas, tudo que existe é criado. Então existe essa dualidade fundamental. Existem outras dualidades. Céu e terra é uma dualidade. Tá? São Máximo trabalha com isso. Homem e mulher, feminino e masculino é uma dualidade. Tá? O inteligível e o sensível. Essas são dualidades que fazem parte da grande sinfonia cósmica. Assim como o bem e o mal, a árvore do bem e o mal também acabou fazendo parte dessa sinfonia cósmica. Agora, existe uma diferença fundamental entre as dualidades que a gente poderia dizer anteriores à queda e a dualidade bem e mal que vem depois da queda. As dualidades anteriores da queda fazem parte, obviamente, do próprio plano de Deus para a criação. Tá? A partir dessa própria dualidade fundamental. A partir do momento em que ele cria, em que o mundo é criado, já há uma primeira dualidade.
A partir do momento em que há distinção entre o céu e a terra, já há uma dualidade. A partir do momento em que há uma criação de um homem e uma mulher, feminino e masculino, já há uma dualidade. E essas dualidades fazem parte da harmonia e devem se harmonizar. Tá? Isso que dá o colorido da existência, essas dualidades fundamentais. Agora, é parte fundamental de todas as tradições, e destacadamente aqui do cristianismo, e que isso é ainda mais claro, a noção de que a dualidade bem e mal, embora faça parte de fato da existência, não era uma dualidade desejada por Deus no início, mas sim foi uma dualidade que surgiu a partir de escolhas equivocadas das próprias criaturas. Tá? Sejam elas anjos, sejam elas homens, todas as criaturas, cada uma a seu modo, contribuiu para essa segunda ordem de dualidade. Enquanto as primeiras dualidades, por exemplo, criado em criado, homem e mulher, são dualidades complementares, a gente poderia dizer, são polos que devem aprender a se harmonizar, a dualidade bem e mal é uma dualidade de opostos. É uma dualidade, para a cosmovisão cristã, que nem surgiu com Santo Agostinho, já existia antes de Santo Agostinho, a gente encontra a mesma formulação em São Gregório de Nissa, por exemplo, anteriormente a Santo Agostinho. Essa dualidade, ela na verdade não se trata de uma dualidade de dois entes efetivamente existentes, mas se trata de uma dualidade entre o ser, que é o bem, criado por Deus, porque faz parte da criação de Deus, e o mal, que é a negação da criação de Deus, que é o não ser. E Santo Agostinho usa muito aquela metáfora da escuridão e da luz, né? Que a escuridão só existe na ausência de luz, e o mal, portanto, é simplesmente a ausência. Para todas as cosmovisões tradicionais, é muito claro que essa dualidade não comporta uma integração, tá? Obviamente, o ser humano deve reconhecer os próprios males por meio do autoconhecimento, mas como o próprio processo alquímico deixa claro, esses males devem ser reconhecidos para que sejam transcendidos, tá? Para que sejam redimidos, para que sejam purificados, para que sejam purgados. Agora, o que o Jung faz é colocar a dualidade bem e mal num plano similar às dualidades outras da existência, como, por exemplo, o masculino e feminino, como se também o bem e o mal devessem ser integrados. E isso é uma mácula, isso é uma falha na sua teoria que atrapalha demais a leitura que ele faz sobre os símbolos. Então, por exemplo, quando ele, a partir dessa visão sobre o bem e o mal, vai olhar para um símbolo como o Yin Yang, você certamente conhece aquele símbolo taoísta, né, das duas carpas, dos dois peixes, um preto e um branco, quase dançando ali, né? Ele vai dizer que aquela imagem simboliza, sim, o masculino e o feminino, o ativo e o passivo, a luz e a sombra, etc., mas simboliza também o bem e o mal que devem se harmonizar. No livro, ele tem uma biografia chamada Memória, Sonhos, Reflexões, e no final dessa biografia, que é um livro bom, tá? Para quem se interessa por Jung, eu acho que é uma boa introdução ao pensamento junguiano, inclusive, tá? Eu acho que é um livro claro e realmente bom. No final desse livro, não é o livro em si, é quase um apêndice, tem alguns apêndices, ele traz um poeminha chamado Sete Sermões aos Mortos, em que é um poema pequeno, tá? Vocês também certamente conseguem encontrar na internet, em que o Jung vai fazer referência a uma divindade que ele diz que é ainda superior ao próprio Deus e o diabo, porque incorpora o bem absoluto e o mal absoluto nele mesmo, e essa divindade é a Abraxas, que é uma amálgama de bem e de mal. E, de novo, a gente vê aí como a visão do Jung vai contra a tradição, tá? De todas as tradições em que a gente possa pensar que sejam dignas desse nome. Ou seja, existe uma entidade que vai acima de Deus, porque Deus é unilateralmente bom, e isso traz um problema de ordem psíquica, etc., e que só pode ser superado pela integração do mal à existência. Isso tem repercussões seríssimas na própria vida pessoal do Jung, tá? Ele partia essencialmente daquela concepção freudiana de que a repressão é em si um mal e que as coisas não podem ser reprimidas e devem ser trazidas à consciência. Isso significava muitas vezes viver essas coisas.
No próprio livro que a gente analisou sobre alquimia do Edinger, né, de um autor junguiano, ele também chega a dizer isso, que a própria... Ele trata, quando ele fala da sublimação, ele começa a falar dos grandes santos que morrem cedo, as pessoas muito boas, e aquela frase que tal pessoa era muito boa para esse mundo, aquela ideia de que os bons vão antes e tal. E ele diz textualmente no livro que é perigoso, que a unilateralidade é perigosa, inclusive a unilateralidade na bondade. Tá? Obviamente, tem um fundo de verdade nisso. Tá? Existem as pessoas, os fariseus, por exemplo, né, na Bíblia, que o próprio Jesus Cristo denuncia, que são pessoas iludidas com a própria pretensa bondade, que não olham para os próprios males, são incapazes de olhar para si, não reconhecem o que há de ruim, né, não reconhecem a própria natureza decaída, em última análise. Isso é óbvio, tá? Esse tipo de repressão, ficar com uma autoimagem ilusória, isso leva a projeções no plano psíquico, etc., isso é terrível, é problemático, enfim, disso não há dúvida, tá? E Jung acerta quando detecta isso, tá? Esse é um problema realmente que existe, e é importantíssimo que o ser humano se conheça, e conheça as profundezas, e conheça as sombras, e conheça a maldade que existe sim em si, porque nós somos decaídos e fazemos parte desse mundo. Agora, isso é uma coisa, tá? Esse reconhecimento, esse olhar destemido para os próprios abismos é uma coisa. Agora, a sugestão de que esses abismos devem ser trazidos à tona no mesmo nível do que é bom, aí a gente tá frito, né? Aí a gente entra em loucuras. Eu lembro aqui que esse tipo de pensamento ecoa, se a gente quiser mergulhar em locais mais sombrios, por exemplo, facções criminosas, tá? Existe a facção criminosa mais conhecida do país, tem como um dos seus emblemas justamente o símbolo do Yin Yang, e em entrevistas os fundadores lá dizem que esse emblema representa a necessidade de equilibrar bem e mal com sabedoria. Eu lembro, enfim, tem outras manifestações dessa mesma cosmovisão, quando a gente vai, por exemplo, para o Raul Seixas, quando ele... diversas músicas do Raul Seixas isso aparece, isso era muito comum lá nos anos 60, 70, 80 e tal. Eu lembro principalmente daquela música Gita, né, baseada no Bhagavad Gita, o livro indiano, em que Raul Seixas sugere que Deus é o bem e o mal, que é a mosca na sopa, a mão do carrasco, raso, largo, profundo, como se Deus também tivesse como parte da sua integridade essa coisa terrível, esse lado terrível, etc. E o que ele faz, na verdade, a partir dessa cosmovisão, que é a cosmovisão junguiana, tá? Que se popularizou enormemente, analisar um texto belíssimo como o Bhagavad Gita, pegar um capítulo dele, alguns trechos muito específicos, tirar de contexto e traçar essa imagem de Deus sombria, né? O que vai contra o próprio Bhagavad Gita, o que vai contra o hinduísmo, o que vai contra tudo que é verdadeiramente tradicional e aponta em uma direção absolutamente contrária a tudo isso. E isso é muito problemático. E isso subverte em diversas ocasiões a visão que o Campbell e que o Jung têm sobre simbologia. Então, por exemplo, quando eu disse lá no começo que o Campbell dizia que o herói é aquele que passa por rochas em colisão, ele traz isso de diversas mitologias, ele diagnostica que o herói é aquele que consegue superar as dualidades da vida, consegue integrar as dualidades da vida, etc. Tá tudo bem, realmente é isso. Agora, considerando que por trás disso está essa mesma cosmovisão, segundo a qual bem e mal se equivalem, ele sugere, a partir dessa leitura, que o herói é aquele que conseguiu integrar no próprio ser a maldade que ele tem em si e trazê-la ao âmbito da consciência, não simplesmente como tomada de consciência de algo ruim que nós todos temos, etc., mas como tomada de consciência e capacidade de exteriorização daquilo como se aquilo fosse parte da integridade do ser humano. It was Heraclitus, I think, who said, "For God, all things are good and right and just, but for man, some things are right and others are not."
that you're in the field of time when you're man. And one of the problems of life is to live in the realization of both terms. That's to say, I know the center, and I know that good and evil are simply temporal apparitions. And when people say to me, do you have optimism about the world, how terrible it is? I said, yes, just say it's great, just the way it is. But doesn't that lead to a rather passive attitude in the face of evil, in the face of You wrong? participate in it. Whatever you do is evil for somebody. But explain that for the audience. I mean, you say yes to that which you... Well, when I was in India, there was a man whose name was Sri Krishna Menon, and his mystical name was Atmananda, and he was in Trivandrum, and I went to Trivandrum. And I had the wonderful privilege of sitting face to face with him as I'm sitting here with you. And the first thing he said to me is, do you have a question? And because the teacher there always answers questions, he doesn't tell you anything, he answers. And I said, yes, I have a question. I said, since in Hindu thinking all the universe is divine, is a manifestation of divinity itself, how could we say no to anything in the world? How could we say no to brutality, to stupidity, to vulgarity, to thoughtlessness? And he said, for you and me, you must say yes. Tá. A integridade do ser humano passa, assim, por uma união dos polos opostos. Isso é clássico, isso está em todo o simbolismo. Agora a gente tem que entender quais são esses polos opostos e como a gente deve lidar com eles, tá? A oposição bem e mal é uma oposição de combate. E por mais que a gente precise conhecer o mal para combatê-lo, sem hipocrisia, mas olhando de frente, e passando por todas as etapas purgativas que envolvem esse embate, que é o embate das nossas vidas, esse embate não tem nada a ver com a integração, por exemplo, dos polos masculino e feminino que de fato fazem parte de cada um de nós, ou, no âmbito maior, a integração, esse casamento místico do nosso próprio ser criado com Deus incriado, que é o propósito final da existência, que principalmente os ortodoxos vão chamar de teoses, né? Que na Igreja Católica, no Ocidente, a gente vai chamar de santificação, pelo menos originalmente. O termo santificação deveria apontar para essa realidade de união entre o incriado, ou seja, o eterno, puramente espiritual, e o criado, ou seja, a nossa realidade concreta. São coisas muito diferentes. E quando o tema das dualidades é tratado com essa equivalência, sem essa distinção, essa sintonia fina, a gente cai em maus lençóis e fica muito difícil seguir um caminho espiritual, tá? Isso pelo menos numa perspectiva mais tradicional, a qual obviamente eu me filio, tá? Acho que é isso, tá? Acho que esses esclarecimentos são muito importantes. Esse trecho aqui ficou um pouco mais longo. Como eu disse, eu iria criticar o Jung, eu iria criticar o Campbell, e eu acho que aqui eu fiz isso até de forma pesada, porque de fato as críticas têm que ser pesadas, porque são erros muito sérios. Agora, isso não tira o valor de muito do que esses caras fizeram quando abordaram o simbolismo e quando realmente conseguiram extrair o significado de diversos símbolos que existem em diversas culturas. Tá bom? Então essa distinção corpo, alma, espírito, ou soma, psique e nous, é uma distinção fundamental para a gente não cair nesse psicologismo do Jung que nos acaba prendendo aqui no que é puramente efêmero. Em última análise, acaba nos levando a cosmovisões muito parecidas com essa que o Jung traz de um Deus que não é perfeito, mas é um Deus que trilha um caminho evolutivo para a tomada de consciência de si próprio através da humanidade, tá? E obviamente isso vai completamente contra todas as tradições religiosas dignas desse nome. E por outro lado também é importantíssimo que a gente tenha em mente que as dualidades não são todas iguais e que a dualidade bem e mal tem uma natureza
muito diferente das outras dualidades que foram de fato desejadas por Deus. Tá bom? Então é isso. No próximo bloco a gente desenvolve um pouco mais esses temas.